Marcos 5, do 21 ao 34. Acompanhe comigo, diz assim a palavra. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Vamos orar nesse momento? Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua santa e maravilhosa palavra. Que nesse momento o Senhor nos dê graça, tanto para pregar, explicar com fidelidade este texto, como também, ó Pai, para que possamos entender, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê entendimento. Não deixe que nós desviemos a nossa atenção, mas que perseveremos até o final, Pai.
Em nome de Cristo, Senhor, que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento, que possamos guardar a Tua palavra no coração e colocá-la em prática na vida. Que o Teu nome seja glorificado e que sejamos grandemente santificados e edificados pela Tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Aqui nós temos um texto extenso. Nós temos duas histórias, e não é porque eu quero pregar demais não, tá, irmãos? Nós vamos ver que essas duas histórias, elas estão interligadas, elas têm um único sentido. Em 2016, o filme Milagres do Paraíso, alguém já assistiu esse filme aqui? Milagres do Paraíso? Eu aconselho os irmãos a assistirem. Já assistiu? Bênção. Baseado em uma história real, contou a história de Anna Bean, uma menina que sofria de uma doença rara e incurável. Quando a medicina já não oferecia esperança, um acontecimento inesperado mudou completamente a sua vida. A história nos lembra que, diante da doença, percebemos a nossa fragilidade e ansiamos por alguém que possa fazer o impossível, aquilo que nós não podemos fazer, que alguém possa. O Evangelho de Marcos foi escrito em aproximadamente 62 a 69 depois de Cristo. Marcos, que foi intérprete do apóstolo Pedro, baseou sua teologia principalmente no livro do profeta Isaías. As profecias de Isaías anunciavam a vinda do Senhor, do reino e da salvação, e Marcos mostra aqui no seu livro que elas se cumprem em Jesus Cristo por meio da pessoa e da obra que Ele realizou. Este evangelho, ele foi endereçado aos irmãos que estavam sendo perseguidos em Roma, com o objetivo de fortalecer a fé deles, encorajá-los a permanecer firmes na caminhada cristã e proclamar que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, o Messias prometido. Depois de ensinar sobre o reino por meio de 4 parábolas, eu já preguei aqui essas 4 parábolas, Jesus demonstrou na prática a realidade dessas verdades por meio de 4 milagres, revelando o seu domínio sobre a natureza. Estivemos vendo aqui também sobre os demônios, a doença e a morte, como veremos hoje. Na última pregação, ao libertar um homem endemoniado, vimos que Jesus, como o guerreiro divino, é Senhor sobre o caos, pois exerce uma autoridade soberana sobre as forças do mal e restaura um homem oprimido, devolvendo-lhe a dignidade. Nós vimos o que Cristo fez na vida daquele homem. Hoje olharemos para Jesus diante do destino de 2 mulheres. Uma que sofre de uma terrível enfermidade e uma menina que enfrenta a morte. Marcos se utiliza de uma técnica escrita como sanduíche, na qual intercala 2 histórias para nos dar uma única lição,
ele começa falando da menina, de repente ele fala da história da mulher com fluxo de sangue e depois ele volta e encerra falando da menina. Essas narrativas interligadas não ensinam apenas sobre a divindade de Jesus, mas também sobre as suas poderosas obras. Elas também tratam sobre a fé. O poder de Jesus manifestado nesses milagres prova que Ele é o Senhor sobre todas as doenças e até mesmo sobre a morte. A cura da mulher hemorrágica e a ressurreição da filha de Jairo revelaram a compaixão de Jesus e seu poder soberano para restaurar a vida, vencendo tanto a enfermidade quanto a morte. Portanto, Jesus continua consolando os corações daqueles que carregam a cruz e chama a sua igreja a confiar nele com fé, pois somente ele tem poder para restaurar o que o pecado e a morte destruíram. Por conseguinte, nossa reflexão será desenvolvida a partir do seguinte tema: Jesus é Senhor sobre a doença e sobre a morte. Porque Jesus, Ele é Senhor sobre a doença e a morte? Porque, em primeiro lugar, Ele acolhe e consola aqueles que se aproximam dEle com fé. Nós veremos isso nos versículos de 21 a 34. Eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta. É isso que nós veremos aqui nessa parte do texto. Depois do encontro de Jesus com o endemoniado Gerazeno e de ter deixado aquela região, Marcos começa a relatar que Jesus voltou ao barco com seus discípulos e navegou de volta ao lado ocidental do mar. Eu quero que você crie um cenário na nossa mente e acompanhe essa história, fixando-a com a sua imaginação. Jesus entrou naquele barco com aqueles homens e retornou da onde ele tinha vindo. O Evangelho de Lucas diz que ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. É interessante notar que enquanto uma multidão praticamente expulsou Jesus da terra deles, lá em Gerasa, outra se alegrou com o seu aguardado retorno. Eles estavam ali, na beira do lago, ansiosos pelo retorno dele. Nos versículos 22 a 24, vemos que assim que eles chegaram, um homem chamado Jairo se aproximou de Jesus, se prostrou aos seus pés. Ele não era um homem comum. O texto diz que ele era um dos principais da sinagoga, ou seja, um daqueles que dirigiam a sinagoga, o líder da comunidade judaica responsável pela adoração local. Esse homem caiu aos pés de Jesus em uma atitude de submissão e súplica. Por quê? Segundo ele, sua filha estava prestes a morrer. O Evangelho de Mateus chega a dizer que a filha havia morrido. Lucas diz que ele tinha uma filha única de uns 12 anos
era uma criança. Olha a aflição desse homem. O medo da morte da filha faz com que ele deixe para trás o preconceito e o orgulho para ir até a presença de Jesus. Além disso, o desespero desse homem se dá porque, no entendimento judaico daquela época, a morte de um filho era, além da perda pessoal, um castigo para os pais. Então, ele temia ser castigado. Ele clama para que Jesus imponha as mãos ali sobre a menina, para que ela seja salva do seu mal e viva. E o relato diz que Jesus foi com ele, e grande multidão o comprimia. Milhares de pessoas se empurrando, comprimindo, apertando Jesus, se acotovelando. Alguém aqui já passou por isso? De estar andando e muita gente apertando, comprimindo. Marcos dá uma pausa na história para se dedicar a um fato que ocorreu a caminho da casa de Jairo. Jesus estava indo lá. Eu vou ver a menina, mas algo aconteceu no caminho. Os versículos 25 a 34 nos mostram a história de uma mulher que estava doente, que não parava de sangrar. Nos versículos 25 a 26, podemos ver uma mulher anônima. A Bíblia nem sequer dá o nome dela. Com sangramento menstrual, havia 12 anos e já havia gastado todos os seus bens. E as irmãs aqui entendem muito bem isso. Estava fraca, frágil, sofrendo. As mulheres, elas ficam um pouco assim, uma vez por mês. Tem umas que ficam brabas, né? Não é? Irritadas, sentem dores, ficam sensíveis, não é mesmo? Sentem desconforto. Essa mulher estava 12 anos, estava pobre, sendo tratada sem sucesso por vários médicos, e o texto diz que a situação só piorava. Ela se encontrava sozinha, em sofrimento, envergonhada, imagine a situação, e impura. Uma vez que, de acordo com a lei cerimonial da época, uma mulher ficava imunda durante a hemorragia, e qualquer pessoa que entrasse em contato com ela seria excluída e banida da sociedade por um dia. E ela estava ali, no meio daquela multidão, vendo Jesus. Os versículos 27 a 29 dizem que ela, que já ouvia acerca do Senhor, veio por trás dele, creio eu que com muitas dificuldades, e toca nas vestes dele. Ela fez isso, irmãos, por um notável ato de fé, crendo que se ela tocasse, ela ia ser curada do seu flagelo. E foi exatamente isso que aconteceu. O texto diz que quando ela tocou em Jesus, lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada. Acredito que parou o sangramento naquele momento. Os versículos de 30 a 34 dizem que Jesus reconheceu que dele saíra poder.
Pode ser que ele não tenha visto, como o texto diz, mas ele sentiu que ela lhe tocou. A ponto de perguntar quem me tocou nas vestes, seus discípulos responderam que não havia como saber, visto que Jesus estava cercado e apertado por muitas pessoas. Contudo, Jesus olhava ao redor para ver quem fizera isso. E a mulher, atemorizada e tremendo, já pensou? Tremendo ali naquela situação, curvou-se diante dele, como Jairo havia feito, e declarou-lhe toda a verdade. Fui eu lhe toquei. Imagina a tensão desse diálogo. Na Bíblia, temor e tremor descrevem a reação do ser humano diante da presença de Deus. Ela estava diante de Deus. Deuteronômio 2:25. O temor e o tremor dessa mulher não foram reprovados por Cristo. Como homem judeu, ele poderia dizer: saia de perto de mim, você está sangrando, você está impura, você não pode tocar em ninguém. Todavia, Jesus, de maneira carinhosa e respeitosa, como um exemplo de fé para Jairo. Jairo estava ali, tá? Olhando. Exemplo de fé para Jairo, lhe diz: filha, a tua fé te salvou. Que de acordo com o contexto significa: a tua fé te curou. Mateus diz: tem bom ânimo, e acrescenta que desde aquele instante a mulher ficou sã, e Jesus as despede com a bênção: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Abençoou aquela mulher, curou, abençoou, e ela voltou ao convívio da sociedade. Queridos, quando tudo está indo muito bem, nós podemos cair rapidamente. Quando tudo na vida começa a ir de mal a pior, não devemos colocar nossa esperança em riquezas, habilidades, confiar em nossa própria força e saúde. Não, eu estou bem, fiz um check-up, estou forte. Tudo pode ir de mal a pior. Não. Pois tudo pode mudar em Cristo por meio da fé que nós devemos recorrer, conforme David Garland. Olha o que esse homem escreveu. A fé faz duas coisas: abre a porta para o poder divino, pois entrega a situação ao Deus que opera. A gente diz: eu não posso, mas o Senhor pode. E demonstra perseverança para superar o obstáculo. Nos fortalece no dia da calamidade, da doença, da aflição, agindo com destemor diante de situações graves, em resposta à presença de Cristo. Mas em segundo lugar, além de acolher e consolar aqueles que se aproximam dele com fé, Jesus é Senhor sobre a doença e a morte, porque ele fortalece a fé quando as circunstâncias parecem sem esperança. Alguém aqui já perdeu a esperança? Não há nada mais que eu possa fazer, não adianta. Isso pode acontecer na nossa vida. Versículos de 34 a 40 vão nos dizer que o tempo que Jesus passou com a mulher foi suficiente para a filha de Jairo morrer. Por que eu estou rindo assim?
Por que eu estou rindo? Porque eu já sei, os irmãos já sabem o que vai acontecer, mas veja, Jesus parou ali com aquela mulher para atender aquela mulher e a menina morreu. Enquanto ele estava curando uma, a outra morreu. Imagina o desespero desse pai, que se prostrou diante de Cristo, clamou. O versículo 35 começa a intensificar o drama da narrativa, dizendo que enquanto Jesus falava com a mulher, apareceram algumas pessoas ali da casa de Jairo e disseram: não incomode mais o mestre, a menina morreu, não tem mais jeito, deixa ele, a menina morreu. Entretanto, olha o que diz o 36, esse texto, ele é glorioso, né? Jesus, sem acudir tais palavras. E como assim, pastor? Isto é, Jesus, ignorando tais palavras, disse para o homem, disse o quê? Não temas, crê somente. É como se Jesus estivesse assim, dizendo assim: eu curei aqui a mulher porque eu quis curar, tá bom? Tinha muita gente enferma ali, mas ele quis curar aquela mulher. É como se ele estivesse dizendo: Jairo, eu estou indo lá, rapaz, calma. Às vezes alguém liga para a gente: olha, vem aqui, resolve a situação. A gente fala: calma, eu estou chegando. E a pessoa fica apreensiva no coração: não, está chegando, mas será que vai resolver? Com Jesus é diferente, ele está falando assim: rapaz, calma, somente creia, eu estou indo lá. A menina morreu? Calma, rapaz, eu estou indo lá. O tempo do verbo crer, da expressão crer somente, está no presente do imperativo. Isso significa que ele deveria, Jairo, naquele momento, se apegar às palavras de Jesus com fé, sem se desesperar diante da calamidade, como escreveu Jonatas, ou melhor, James Edwards, o futuro de Jairo, com respeito à circunstância de sua filha, estava fechado. Mas com respeito a Jesus, ainda estava aberto. Havia esperança. É por isso que nos versículos de 37 a 40, Jesus faz o que? Chama Pedro: Pedro, vem cá. Tiago, João. Pedro, Tiago e João, não para o barquinho. Você pensou nisso, né? Eu também pensei. Para a casa de Jairo. Chegando Jesus e seus 3 discípulos mais próximos à casa, o que estava acontecendo ali? As pessoas estavam chorando e se lamentando. Estava tendo um funeral. Não é velório não, tá, gente? Ninguém estava acendendo vela, rezando pela alma da menina. Isso aí é uma tradição católica, muito conhecida, né? Católica romana. Ah, a pessoa morreu, você vai aonde? Ah, eu vou no velório. Não, mas você vai acender vela? Você vai rezar pela alma? Não. A gente vai no funeral, tá? Orar pelos familiares para que o Senhor conforte o coração, pregar a palavra do Senhor, orar naquele momento. Funeral. O ambiente já se fazia sombrio e a cerimônia fúnebre estava presente. Mateus relata que havia tocadores de flauta, gente ali tocando flauta. E Jesus lhe perguntou, aquele pessoal em casa, Jesus falou assim: por que vocês estão nesse alvoroço e chorando? E afirmou:
a criança não está morta, mas dorme. Pastor, a menina estava morta ou estava dormindo? Estava morta, mas para Jesus era como um sono. Jesus não nega a morte da menina, no entanto, utiliza aqui a metáfora do sono para mostrar que sua morte não seria definitiva, pois ela logo voltaria à vida quando alguém que dorme depois desperta. Ele está falando aqui o seguinte: olha, para mim, é como se ela estivesse dormindo. Em uma mudança abrupta de pranto ao escárnio. Estavam tristes, eles fizeram o quê? Começaram a rir de Jesus. E diante disso, Jesus ordenou que todos saíssem da casa. Já que vocês são incrédulos e estão rindo, me dá licença aqui do ambiente. Tomou os pais da menina pelas mãos, os que vieram com ele, os discípulos, e entrou onde estava o defunto. Né? Irmãos, quando nós refletimos sobre essa cena, nós podemos ter a certeza de que é o Senhor quem sustenta a fé do seu povo, mesmo quando tudo parece perdido. Tudo parece perdido. O Senhor lhe fala: calma, eu não dei a palavra final ainda. Que negócio é esse? Por que você está chorando? Por que você está tão alvoroçado? Calma. Muitas vezes Deus não age no tempo que esperamos. Deus nunca chega atrasado. Age no tempo dele. Por isso devemos confiar em sua providência. A fé não depende das circunstâncias, mas de Cristo. Não depende da gente. Depende de Cristo. O cristão vive pela confiança naquele que tem autoridade sobre todas as coisas. E sempre haverá vozes ao nosso redor que alimentam o medo e a incredulidade. Vocês viram que o pessoal chegou dizendo: deixa ele quieto, a menina morreu. Mas o discípulo de Jesus deve escolher ouvir a voz do seu Senhor e dar mais valor à sua palavra do que às circunstâncias ao seu redor. Mas em terceiro e último lugar, além de acolher e consolar aqueles que se aproximam dele com fé e fortalecer a fé quando as circunstâncias parecem sem esperança, Jesus é Senhor sobre a doença e a morte, porque Ele manifesta o seu poder soberano, restaurando aquilo que parecia irremediável, restaurando aquilo que parecia perdido. Versículos 41 a 43. Olha o que aconteceu aqui. Após adentrar onde a menina estava, Jesus não foi tocado por ninguém. Não foi tocado mais por uma mulher impura. Agora é ele que, apesar da impureza do cadáver, naquela época, uma pessoa não poderia tocar no cadáver, que ela ficaria impura diante da religião. Jesus faz o quê? Ele quebra a religiosidade e pega a menina pela mão. Morta, pegou a menina pela mão. O versículo 41 diz que Jesus começa a transformar uma situação de desespero e impureza ritual
em esperança e pureza de vida. Ele diz de forma afetuosa em aramaico, Talitá cumi, que significa: menina, eu te ordeno, eu te mando, levanta-te. Alguém aqui já conversou com alguém morto ou morta, irmãos? Não, né? Eu já vi gente brigando com o defunto. A mulher: você morreu, me deixou com um monte de dívida e dava soco. O pessoal teve que tirar ela. Chorava, estava com saudade e brava ao mesmo tempo. Você morreu logo agora. Falando com o morto. Aqui Jesus dá uma ordem ao cadáver, ao morto, à menina. O versículo 42 diz que a menina, mesmo morta, ouviu a voz, não de um homem qualquer, mas do autor da vida, como está em Atos 3,15. Levantou-se, começou a andar. Já pensou? Se acontece isso aqui, o pessoal ia sair correndo, ia pular pela janela, e o defunto levantou. Né, Samuel? Samuel está rindo ali, ó. E todos ficaram admirados com o milagre realizado por Jesus. Lucas diz que quando Jesus ordenou, voltou-lhe o espírito e ela imediatamente levantou. Jesus deu uma ordem, a morte bateu em retirada e a menina despertou. Olha que coisa maravilhosa. E no versículo 43, Jesus, desejando manter temporariamente em segredo a revelação que ele era o verdadeiro Messias, ele falou: olha, não conta isso para ninguém, tá? Dá vontade de contar, né, irmãos? Olha, eu vi um homem, não sei o que deu nele, mas ele ordenou, deu uma ordem, e o defunto levantou, né? Mas Jesus falou: olha, a minha hora não é chegada, não fala nada não. Só que como a gente sabe que isso está na natureza humana, o povo acabou falando, irmãos. Mateus registra que a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Acabaram dando com a língua nos dentes e não obedeceram a ordem de Jesus. Além disso, Jesus mandou que desse alimento à menina. A menina saiu andando, Jesus falou assim: dê de comer a ela. Como uma prova concreta de que ela realmente havia ressuscitado e estava viva. Queridos, quando nós olhamos aqui para esse acontecimento, nós podemos perceber que a ressurreição da menina já estava apontando para a ressurreição de Cristo e, por consequência, para a nossa ressurreição, a ressurreição final de todos aqueles que morrerem crendo em Cristo. Quem disse que a morte irá nos vencer? Não. Porque Jesus venceu a morte. O apóstolo Paulo escreveu: Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Por que as primícias? Porque a menina foi ressuscitada, mas depois ela ia morrer de novo e aguardar o juízo. Mas Cristo morreu e ressuscitou naquela cruz, vencendo a morte para sempre. Primícias do que dorme. E ele continua: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Adão morreu, nós experimentamos a morte. Cristo morreu no nosso lugar e agora podemos viver.
1 Coríntios 15, o 20 e o 21. A menina voltou à vida porque Jesus a ressuscitou, mostrando que a morte não tem a palavra final. Da mesma forma, a morte do cristão também não é definitiva. Para quem está escrito em Cristo, ela é apenas uma passagem para a vida eterna. Ah, pastor, mas eu tenho medo de morrer. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer, né, irmãos? Não há nada que possamos temer, queridos. A mulher vai ficar com saudade, né, amor? Os filhos vão chorar. Será que vai ficar? Mas depois a gente vai se encontrar na glória, sem pecado. Graças a Deus, né, irmão? Sem pecado. Embora a morte seja chamada o último inimigo, ela está e alcance toda a humanidade, ela já foi vencida de forma definitiva por Cristo. A morte que traz tristeza e separação também põe fim ao sofrimento deste mundo e leva o crente à presença de Deus. Outro dia uma irmã falou assim: pastor, será que eu não vou parar de sofrer um dia não? Eu falei: vai. Quando você morrer em Cristo, você não vai sofrer mais. Creia, fique firme na fé, irmão. Você vai vencer. Por isso Paulo declarou, isso aqui não é coisa minha não, tá? Olha o que Paulo falou: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Esse homem tinha o seu coração firmado naquilo que Cristo fez e ensinou. Filipenses 1, 21. Assim, embora a morte marque o fim da vida terrena, ela também dá início à alegria eterna na presença do Senhor. Com base nessa passagem, quais desafios esse texto nos propõe? Tô acabando, tá, gente? Tô acabando. Primeiro, leve a sua dor a Cristo, em vez de carregar sozinho. Eu já vou adiantando, vocês não vão conseguir carregar certas coisas sozinhos. Leve a Cristo. Olha o que esse homem estava passando. Olha o que essa mulher estava passando. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade, um luto, uma crise familiar, uma luta espiritual. O Senhor, querido, querida, continua acolhendo aqueles que se aproximam dele com fé. Corra a Cristo. Corra a Cristo. Não permita que o orgulho, o medo... Ah, pastor, depois eu vou. Não. Hoje, corra a Cristo. Não permita que o orgulho, o medo, o desespero o afastem daquele que tem poder para lhe restaurar. Em vez de gastar suas forças buscando segurança apenas na saúde, recursos financeiros, capacidades humanas, isso é importante, mas não é o principal. Confie na providência de Deus, sirva a Cristo em seu reino e console outras pessoas com a esperança do Evangelho. Às vezes a gente olha tanto para o nosso problema e deixamos de atender pessoas que estão piores ao nosso lado. 2. Persevere na fé, mesmo quando Deus parece demorar.
Todos nós enfrentamos momentos em que as circunstâncias parecem dizer que não há mais esperanças. É nesses momentos que devemos ouvir a voz de Cristo acima de todas as outras. 3. Viva com a esperança da ressurreição. Vivendo aqui pensando lá na frente. O cristão encara a morte com tristeza, mas não com desespero, porque sabe que Cristo venceu o último inimigo. Essa esperança deve transformar nossa maneira de viver hoje, servindo ao Senhor com fidelidade, enfrentando o sofrimento com perseverança e aguardando com alegria a restauração final de todas as coisas. Persevere! Às vezes, quando a gente passa por um tipo de sofrimento, problema, a primeira coisa que a gente faz é abandonar Cristo, não ir mais à igreja. É nesses momentos que nós devemos continuar servindo. E por último, 4, obedeça não para conquistar o favor de Deus, mas porque já fomos alcançados pela graça revelada em Cristo. Essas pessoas aqui não foram obedientes para receberem o milagre, não. Elas receberam e tiveram suas vidas transformadas. Jesus é quem acolhe o pecador arrependido com compaixão, fortalece a fé dos aflitos e demonstra seu poder sobre aquilo que o ser humano jamais poderia vencer. O que o homem não pode vencer? A doença e a morte. Devemos obedecer porque pertencemos ao Senhor que nos amou, nos salvou e nos assegurou uma esperança que nem a morte pode destruir. Concluindo, depois de sofrer um acidente e cair dentro do tronco oco de uma árvore, aquela menina do filme, Ana, despertou sem ferimentos e afirmou que esteve na presença de Deus, sem ferimentos. Segundo o relato de sua família, ela foi completamente curada da doença que sofria. Olha que coisa! A menina caiu, acordou, não tinha mais nada. E a família disse: foi um milagre. E a menina disse: parecia que eu estava diante do Senhor. Algo que eles compreenderam como um milagre sobre a vida dela. Hoje, por meio da infalível palavra de Deus, o Senhor nos encoraja a confiar em Jesus com uma fé perseverante, descansando no consolo de sua presença e no poder da restauração. Vamos ficar de pé, vamos orar?